Vamos lá então para a palavra de Deus. Tiago capítulo 4, do verso 13 ao verso 17. Deixa eu achar aqui a Bíblia aqui e a gente vai fazer a leitura. Tiago capítulo 4, verso 13 ao 17. Vamos lá, Tiago 4, verso 13 ao 17. Vamos orar, que o Senhor revele a sua palavra na nossa vida, que Deus nos dê graça, sabedoria para pregar a palavra do Senhor com verdade, com sinceridade, que a palavra de Deus venha trazer renovo, que a palavra de Deus venha trazer disciplina, que a palavra do Senhor venha trazer correção na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus, amém? Vocês lêem o texto comigo então? Tiago capítulo 4, diz assim, ó: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é o que, gente? É maligna, é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Amém? Glória a Deus. Então a gente vai até aí, que finaliza o capítulo 4. Capítulo 4 todo a gente estudou semana passada. A gente estudou até o 12, né? E hoje a gente vai nesse mais curtinho para terminar o capítulo 4. O tema do estudo bíblico hoje é como conhecer a vontade de Deus para o nosso futuro. Amém? Esse é o tema, como conhecer a vontade de Deus para o nosso futuro. Bom, Tiago começou esse livro dele, vocês vão lembrar. Vocês sabem que esse Tiago aqui, a gente já estudou isso. A igreja acredita quase 100% de chance que é o irmão de Jesus, né? Tem 3 Tiago na Bíblia. 2 eram discípulos de Jesus. Tem o Tiago filho, o Tiago irmão de João, e o outro Tiago, esqueci o nome do pai dele. Então Jesus tinha 2 discípulos, Tiago. Um morreu no início do ministério, Herodes mandou cortar a cabeça dele. Aí o outro, a gente não sabe como ele morreu. E esse terceiro Tiago aqui, então, ele é o irmão de Jesus Cristo, vocês já sabem disso. Ele que assumiu a igreja lá em Jerusalém. Os apóstolos então foram para o mundo pregar, e o irmão de Jesus Cristo ficou em Jerusalém dirigindo a igreja. Ele escreve essa carta com qual objetivo? Não sei se vocês lembram. Qual foi o objetivo que ele escreveu essa carta aqui? Vamos começar pelos obreiros, né? A Beni. Para que Tiago escreveu essa carta a Beni Anjos? Você não lembra, Beni? Você tem que tomar aquele olho de peixe lá, né? Olho de peixe é bom para a memória, né, João? Né? Não é olho de peixe que a minha mãe botava em cima da geladeira. Então você esqueceu, Beni. a gente, ó, eu vou fazer prova, hein? A gente ficou falando esse assunto aí um mês. Todo quarto eu falava, qual o objetivo? Tiago escreveu o livro para quê? Qual o objetivo que Tiago escreveu o livro? Cada livro tem um objetivo, né? E Tiago escreveu esse livro para fortalecer a fé dos irmãos. Tanto é que no capítulo 1 ele começa falando de tribulação. Então a igreja é perseguida, a igreja está espalhada, os irmãos estão perdendo emprego, os irmãos estão presos, estão sendo assassinados. E Tiago então ele fala de tribulação, ele falou por que nós passamos tribulação, ele falou o objetivo de Deus na tribulação do crente. Então o foco dele ali no livro é fortalecer a fé do cristão atribulado. E aí ele foi revelando os outros problemas que tinha dentro da igreja. Quarta passada a gente aprendeu aqui, quando ele falou de onde vêm as contendas. Então ele revela nessa carta que essa igreja tinha contenda entre os irmãos, tinha acepção de pessoas. Está tudo nessa carta aqui, os pecados da igreja. Que mais que tinha nessa igreja? Problema da língua. As pessoas falam muita besteira dentro da igreja. As pessoas causavam confusão dentro da igreja por causa da língua. Então o Tiago ele começa falando da fé, para a gente permanecer firme. E aí ele começa a entrar em assuntos que estavam acontecendo na igreja. Amém, gente?
a gente está numa pegada no livro dele aqui, que ele só está denunciando o pecado. Até agora a gente, desde o capítulo 3 aqui, que ele falou da língua, ele está denunciando, do capítulo 2, né? Capítulo 2 ele fala de acepção de pessoas, capítulo 3 ele fala do pecado da língua, capítulo 4 ele fala da contenda, e esse final do 4, ele vai revelar mais um pecado da igreja, o pecado da presunção, tá? O pecado da presunção. Lê comigo aí o versículo, deixa eu ver que eu anotei aqui, lê comigo aí o versículo 13, vamos lá, eu não estou pregando ainda não, estou introduzindo, lê de novo o 13. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos, vamos ler o 14 de novo, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como a neblina, que aparece por instante e logo se desaparece. Bom, ele denuncia o pecado mesmo, lê o 16 aí, vai lá, estou lendo tudo de novo. Agora, entretanto, vos jactais na vossa arrogante, o quê? Pretensões. Então, qual o pecado que ele está denunciando aqui? Presunção, né? Vamos lá, que tipo de pecado ele está denunciando da igreja? A presunção. A presunção é um pecado? É um pecado. Vamos explicar esse pecado aqui. Não é pecado você planejar o seu futuro, você planejar uma faculdade, um curso, uma viagem, isso não é pecado. Você está pecando quando você planeja viagem, faculdade, curso, e você não leva Deus em conta. Então eu vou planejar uma viagem, mas em nenhum momento você lembrou de Deus, em nenhum momento você perguntou isso, você vai estar vivo para a viagem? Você está entendendo? Então, planejar a sua vida, o seu futuro, não é pecado. Pecado é a gente fazer planos e não lembrar de Deus. Aí sabe o que a gente faz? A gente não lembra de Deus, aí depois que a gente fez e realizou, a gente, é mesmo, Deus, dá para o senhor assinar aqui para aprovar? Você está compreendendo? Não é assim, fazer do nada, aí depois eu quero buscar bênção. Por exemplo, a pessoa abre um comércio, abre um negócio, não fala nada com o pastor, nem fala com Deus, ela não pediu direção dela, nem sabe se é da vontade de Deus, alugou e beleza. Pastor, vai lá orar. Agora que você quer que ora? Está entendendo, gente? É da vontade de Deus, né? Nem ela sabe se é. Não é porque Deus quer que eu ganhe dinheiro. Não é assim que funciona. Eu não tenho que empurrar o que eu quero para Deus. Eu quero e Deus quer, acabou. Se é para o meu bem, acabou. Não é assim. Aí pede para o pastor abençoar. Aí começa a namorar um cara. Nem orou, ou a menina, né? Nem pediu a Deus se é da vontade de Deus aquele namoro. Aí namora, escolheu. Agora abençoa, não abençoa nada. Você abriu o comércio, você entrou num curso, você entrou naquele emprego, você fez a sua escolha e não buscou a direção de quem? Então o certo era o pastor perguntar, você pediu sabedoria? Não. Você orou? Não. Então eu não vou abençoar. Que nem um pastor vai fazer isso, que a pessoa vai embora da igreja e não vem. Mas você sabe que o certo é o pastor fazer isso. Não vou abençoar, não vou orar, porque você nem sabe se é da vontade. Olha como o pastor arruma problema. Aí a pessoa abriu um negócio, não sabe se é da vontade de Deus, aí pediu para o pastor ungir. Aí o pastor ungiu, o negócio fechou. Aí ela vai falar que é o pastor que não tem fé. Aí pôs a mão no meu comércio, o negócio fechou. Então a culpa é para o pastor. A culpa não é do pastor, não, é da pessoa que fez as suas coisas sem. Então o que é a presunção? A presunção é isso: tomar atitudes, fazer escolha sem a direção de Deus, tá? Então, eu fiz essa introdução para entrar agora no estudo. E o primeiro ponto, a gente vai fazer 2 pontos aqui. Então, o primeiro ponto é o seguinte: como nos proteger da presunção? Aí você pergunta, o que é que eu faço para eu não cometer o pecado da presunção? Então, eu fiz uma listinha aqui, nesses versículos de Tiago. Vamos para a Bíblia agora? E a primeira lição, o que a gente tem que fazer para não se tornar uma pessoa com pecado da presunção? Em primeiro lugar, eu tenho que ter consciência da minha ignorância. Amém, gente? Leia o versículo 14, vamos lá? Vamos ler o 14? Não, vamos lá. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. A nossa ignorância. Então o que você tem que fazer para não cometer o pecado da presunção? Entender a sua ignorância do dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe. A gente não sabe se amanhã vai ter terremoto, se amanhã vai aparecer um novo vírus. Eu não sei, cara. Amém, gente? Vocês já assistiram aquela série
passava, acho que era no SBT, era na Record, acho que era na Record, passava uma série, o Jornal de Amanhã, muito boa a série, antiga e boa. O cara recebia um gato, todo dia um gato vinha na casa dele, e ele abria e o gato trazia um jornal, só que o jornal é de amanhã, não é de hoje. Aí o jornal de amanhã falava do que ia acontecer amanhã, acidente, explosão, e a série é muito legal. Aí o cara pegava o jornal de amanhã e ele ia lá tentar evitar um assalto, salvar uma família, porque ele já sabia o que ia. Pensou esses falsos pastores, se eles tivessem esse jornal, que eles iam ganhar de dinheiro, né? Entregando as revelações, né? Só ler o jornal de amanhã. É uma série, isso não existe. Mas eu estou contando isso para você, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, né? Acho que o máximo que o homem consegue descobrir é se vai chover, se não vai, e às vezes eles erram, né? Às vezes acerta, tal, mas a gente está às cegas, de verdade, eu e você, amanhã, então a gente faz plano para amanhã, mas na verdade a gente não sabe o que vai acontecer. Então quando você entende a sua insignificância e a minha, a nossa ignorância nesse sentido, isso não deixa você se tornar uma pessoa presunçosa, amém, gente? Segundo lugar, para mim não me tornar uma pessoa com pecado da presunção, eu tenho que reconhecer a minha fragilidade. Olha o 14 de novo, vamos no 14? Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Aí ele faz uma pergunta, né? Que é a vossa vida? Aí ele diz: sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa, né? Então o que a Bíblia fala que é a minha vida e a sua? É como uma neblina que vem e vai, ou seja, é passageira, vai acabar, né? Então quando você entende a sua fragilidade, o que é a vida? A vida é uma passagem muito rápida. Tiago está falando isso, ele está comparando a nossa vida como uma neblina que vem e daqui a pouco foi embora. Você está dirigindo o carro ou está viajando, aí você vê a neblina, olha quanta neblina, aí você mexe no celular, você dá uma cochilada de 20 minutos, a neblina já foi. Nossa vida é assim. Então, por que Tiago está falando isso? Porque às vezes os irmãos lá da igreja estavam tão preocupados com a vida agora, sendo que a gente tem que se preocupar com aquilo que é eterno, amém? Eu vou fazer a pergunta, eu sei que é besta, mas eu sei a sua resposta, e a minha pergunta é: o que é maior? A sua vida que talvez vai durar até os 90 anos, no máximo 90 anos de vida, ou a eternidade? Então às vezes a gente está se preocupando com coisa pouca demais, insignificante demais, vazia demais, sendo que a gente tem algo maior, que a vida eterna, e a gente pode até perder ela, por conta de uma passagem que, se viver muito bem, vai até os 90, que passa rápido, de verdade, passa rápido. Essa é uma reflexão que Tiago está trazendo para nós. O que é a vida de vocês? A vida de vocês, a minha vida, a nossa vida é como uma neblina, você piscou o olho e foi embora, amém? Né? Então você entende a sua fragilidade. Terceiro, para eu não me tornar uma pessoa presunçosa, eu tenho que viver totalmente dependente de Deus. Vamos todo mundo ler o 15 agora. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser. Eu quero focar essa palavra: se o Senhor quiser. Então por que Tiago está falando isso? Porque os irmãos da igreja estavam fazendo planos e não levavam Deus em consideração. E Tiago falou: não, irmão, você vai casar se Deus quiser, você vai arrumar aquele emprego se Deus quiser, né? Eu aprendi a não falar se Deus quiser. Eu aprendi que quando você fala se Deus quiser, você não tem fé. Isso é que a igreja ensina. Mas o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que nós devemos falar se Deus. Então eu sou um crente presunçoso se eu falo para você assim: se Deus quiser Ele vai me curar dessa doença. Aí você fala: Ele quer. Quem sou eu e você para determinar o que Deus quer? E se Deus não quiser me curar? Olha Paulo, a Bíblia fala do espinho da carne de Paulo. A gente não sabe ao certo qual é o espinho da carne. Eu acredito, a gente fez um estudo bíblico aqui, que o espinho da carne de Paulo é uma doença. Eu acredito que sim, é uma doença, porque lá em Gálatas ele pede oração para a igreja, porque ele está com problema de vista. E no final da carta de Romanos ele fala assim: olha, com letras grandes eu escrevi a vocês. Quando ele diz assim, eu escrevi com letras grandes, está lá em Romanos.
não é letras grandes, um sermão grande, não, ele escreveu com letra grande, porque ele já estava com problema de vista, e a gente acredita que ele ficou com esse problema quando ele ficou cego, ele voltou a enxergar e ele não enxergou direito. E lá em Gálatas ele fala para a igreja dos Gálatas o seguinte: os irmãos amavam tanto ele que se pudesse tirava os olhos e dava para o Paulo, né? E aí o Paulo ele pede para Deus afastar o espinho. Ele fala: Deus, tira isso de mim. E Deus fala para ele assim: não vou tirar. Deus disse não para ele. Aí Deus falou: minha graça te basta. Então, imagine agora Paulo falando assim: ah, se Deus quiser ele vai tirar esse espinho da carne. Os membros da Universal, oh, desculpa a Igreja Universal, mas a Universal a gente aprendeu assim, os membros da Igreja Universal vai falar assim: ele quer e acabou. Aí Deus falou o que para Paulo? Eu não? É porque a gente não gosta de pregar os não de Deus. Olha Jesus Cristo. Jesus Cristo está lá no Getsênime. Pai, se possível for, afasta o cálice. Qual foi a resposta do pai para Jesus? Não, não vou afastar o cálice. Você vai beber o cálice. Você vai beber o cálice. Jesus perguntou: pai, o senhor pode tirar de mim? E o pai respondeu: não, né? Ele está lá na cruz, clamando ao pai, e o pai deu silêncio para ele. Então a gente tem na Bíblia vários não de Deus. De fato, esse Deus. Então a gente comete às vezes o pecado da presunção na oração. Deus quer e acabou. Não, querido, a gente tem que saber com quem a gente está falando. Ele cura se ele quiser, ele salva se ele quiser, e ninguém determina nada para ele. Ele não é empregado de ninguém. As pessoas não estão entendendo quem é Deus. Ele não é nosso servo, não. Nós somos servo dele. Ele é soberano. Amém, gente? Ele é autoexistente. Foi isso que ele falou para Jó. Quando Jó ficou lá indagando Deus, por que Deus, por que Deus? Deus olhou para Jó e falou assim: onde você estava quando eu criei o céu e a terra? Hein? Ô Jó, fala para mim, por que o mar tem limite? Quem foi? Por que até hoje eles não têm resposta? Por que a água não vem mais? Qual a resposta? Aí o Jó: eu não sei responder. Deus perguntou para Jó: como é que se formam os ossos no ventre da mulher? Nem a ciência nossa ainda hoje sabe responder. Talvez alguma parte. Mas imagine a cabeça do Jó bugando: eu não sei. Então Deus olha para Jó e fala assim: você é um insignificante perto de mim. E você está aí por quê? Porque você acha que eu tenho que fazer suas vontades? Você não está entendendo quem eu sou? Então, hoje nós estamos vendo aqui um pecado que às vezes nós, como crente, aprendemos de uma forma errada. Eu aprendi a repreender. Quando alguém fala para mim: se Deus quiser, eu falo: está amarrado. Ele quer e acabou. Não, é se Deus quiser de verdade. E quem ensinou isso para nós na Bíblia foi o irmão de Jesus Cristo, um dos primeiros pastores da igreja, o cara que conheceu Jesus Cristo fisicamente, o cara que pregou para Maria, que conheceu Pedro, o Paulo. Ele ensinou para nós. Nós devemos dizer: se Deus quiser. Amém? Então você está fazendo planos, e aí a gente não pede a aprovação de Deus. Aí Deus: você não vai orar? Você não quer saber se é da minha vontade? Vai lá então. Aí a gente quer a bênção de Deus. Aí Deus fala: não vou abençoar não, você não pediu minha direção. Amém, gente? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos lá. Segundo ponto. Agora a gente vai descobrir como é que a gente faz para saber a vontade de Deus então. Então vamos lá, pastor. Mas como é que eu sei a vontade de Deus para a minha vida? Então vamos lá. A gente tem que entender a complexidade da vida. Vamos lá por 13. Vocês já viram aí que eu não estou seguindo uma ordem aí, né? Estou indo e voltando. Leu 13. O que Tiago diz? Atendei agora a vós que dizeis: hoje, preste atenção, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano e negociaremos e teremos o quê? Qual que é o problema desse versículo aqui então? Note que ele está falando de hoje, está falando de amanhã. Escolher uma cidade que eles vão, a gente vai para tal lugar. Aí ele diz que eles vão passar quanto tempo nessa cidade? Está escrito aí? Quanto tempo? Hein, Rafael? Aí eles falaram: a gente vai para a cidade tal, vamos ficar lá um ano. E vamos ganhar o quê? E vamos ganhar dinheiro. Aí a resposta desse versículo. Então vamos lá. Essa aqui é uma fala presunçosa. Essa aqui é uma oração presunçosa.
Por que ela tem o pecado da presunção? Porque Deus não é citado. Deus não é citado. Nenhum deles falaram assim: e se for da vontade de Deus, ficaremos lá 1 ano. Se Deus abençoar, ganharemos dinheiro, para a glória de Deus, né? Aí Tiago responde essa oração presunçosa no verso 14. Vamos lá para o 14? Vamos ler de novo 14. Vós não sabeis o que sucederá? Então vamos lá. Eles fizeram um plano, Joel, de ficar lá quanto tempo? 1 ano. Só que eles nem sabem se eles vão ficar vivos um dia. É Deus olhando para mim, para você, e fala assim: legal, 1 ano, você vai para os Estados Unidos, você vai trabalhar lá, você vai ganhar 10 mil por semana, né? Tem gente que vai ganhar 10 mil por semana. Aí você volta para o Brasil daqui 3 anos. Beleza, esse é o seu plano. Vai ter uma doença em você que você não sabe. Pode dar uma AVC em você. Pode tumpir a veia do teu coração. E você fez plano para pagar a casa, que 30 anos minha casa está paga. Você vai estar vivo daqui 30 anos? Então, qual que é o pecado? Não é pecado fazer plano. É pecado querer fazer as coisas sem Deus. Sem Deus. Então o Tiago está ensinando a gente o seguinte: ore a Deus, vê se você dá vontade de Deus, pede para Deus abençoar o seu projeto, essa casa que você está comprando, essa viagem que você vai fazer, queira fazer tudo para a glória de Deus. Outro pecado que a gente vê aqui no verso 13, note você no verso 13, a presunção do eu, né? Não quer saber de Deus, não quer saber de ninguém. Mas vamos lá, gente, olha aí o verso 16, a presunção é um pecado, né? Vamos ler o 16 de novo? Diz assim, ó: agora entretanto vos jactais nas vossas arrogantes pretensões, toda jactância e semelhança a essa é o quê? Maligna. Então ele está falando que esse tipo de pecado é do diabo. E a palavra jactância aí, você sabe que é o quê? Orgulho. Gente orgulhosa. Então gente orgulhosa, ela pensa só nela, só em si própria, né? Gente orgulhosa, sentimento do diabo. Aquela pessoa que só quer o dela, ou eu. Ela na oração, ela é tão orgulhosa que até quando ela vai orar, ela só ora para ela, não pede para ninguém. Não ora para ninguém, não ora para ninguém. Então nós aprendemos com Jesus. Aliás, Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos o seguinte: nisto saberão as pessoas que vocês são meus discípulos. Nisto o quê? O que eu tenho que fazer para as pessoas saberem que eu sou um seguidor de Jesus? Aí a resposta de Jesus qual que foi? Jesus olhou para os discípulos e falou assim: ó, as pessoas vão saber que vocês são meus servos quando vocês fazerem isso. Isso o quê? Alguém lembra? Quando vocês vos armardes uns aos outros e servir uns aos outros. Então vamos lá. Qual é a característica que Jesus falou? Lá na época as pessoas vão olhar e falar que ele era um seguidor de Jesus. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que servir. Então toda pessoa que servia o próximo, que se preocupava com o próximo, falava assim: esse aí deve ser seguidor de Jesus. Por quê? Porque Jesus, quando estava aqui, ele servia os outros. Então o DNA do Filho de Deus, qual é o DNA do Filho de Deus? É servir. Não é ser servido. Esse é o DNA do cristão. Se você conhece aquela pessoa que ela quer ser servida, ela não quer fazer nada, ela quer que os outros façam para ela, ou aquela pessoa que só pensa nela, é o meu, ela quer ter mais que os outros, ela quer fazer mais que os outros, ela quer brilhar mais que os outros, esse aí não tem o DNA de um filho de Deus. Aí Jesus piorou nossa situação, tá? Porque a primeira vez que ele falou isso, ele disse para os discípulos: ó, se vocês servirem uns aos outros e amar uns aos outros, vocês são os meus. Aí depois ele volta nesse assunto e piora. Ele fala assim, ó: quando vocês amar uns aos outros como eu amei vocês. Porque amar o próximo, beleza. Só que aí ele piora, ele fala assim: então, agora quero que você ama aquele irmão, aquela irmã do jeito que eu amo você. Como é que Deus nos ama? De uma forma misericórdia, né? A gente dá mancada, a gente pisa na bola e ele continua nos amando. Só que a gente não faz isso com os outros. Pisou na bola uma vez comigo, já é, irmão. Não confio mais. Com aquela pessoa eu não consigo sorrir, com aquela pessoa eu não consigo conversar. Eu vou dar bom dia, boa noite, mas não queira que eu trate ela igual eu trato outro. Então, Jesus disse que se você é servo dele, e eu também, nós devemos amar as pessoas como ele nos... Então ele piorou a nossa situação. Amém? Só faz isso quem é nascido de quem?
Então uma pessoa presunçosa, ela não tem esse espírito. Por isso que Tiago fala, esse sentimento de presunção, ele é do diabo, ele é maligno, ele é de Satanás, ele não vem de Deus, é um sentimento do inferno, do diabo, porque ele é carregado de orgulho, né? A pessoa pretensiosa, ela tem esse orgulho no coração, ela quer ter mais, quer ser mais que os outros. Aí no verso 17, olha aí, gente, a presunção, o que ela é também, além de ser maligna? A presunção é a desobediência à palavra de Deus. Vocês leram o 17? Portanto, comete pecado. Eu estou lendo na tradução de hoje, deixa eu ver na tradução da Bíblia mesmo, vamos lá. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está o quê? Então, porque a pessoa que tem um espírito presunçoso, ela não é de ajudar, é aquilo que eu acabei de falar. Ela sabe que alguém está precisando de ajuda e ela não ajuda, e ela tem condição de ajudar, ela pode ajudar, mas ela não quer ajudar. Ela pode fazer, se ela der aquilo não vai fazer falta para ela, mas ela não quer dar, ela prefere vender, prefere enganar, e ela não quer ajudar. Então, lê de novo o 17 aí, vamos lá. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem. Então, essa palavra que sabe que deve fazer, não é só o saber na consciência, quer dizer, você tem condição de o bem, e não faz, nisto está pecado. Então, vamos lá, vocês lembram quando Jesus disse, qual a oração que Deus não responde? A oração que Deus não responde é a oração que você e eu temos mágoa. Lembra que Jesus falou? Que se eu não perdoar, o Pai também não pode me perdoar, tá? Mas a oração que Deus também não responde, ela está lá em Provérbios de Salomão diz que aquele que tapa o ouvido ao clamor do pobre, esse clamará e não será atendido. Então Deus está falando o seguinte, você está ignorando, a pessoa que está pedindo ajuda para você, você está ignorando? Estou. Aí Deus está falando, então, quando você pedir ajuda para mim, eu vou fazer a mesma coisa. Então, a oração que Deus não responde não é só quando eu tenho mágoa das pessoas, mas quando eu ignoro a ajuda. Não quero orar, não quero ajudar, não quero visitar, não quero doar, não quero fazer. Aí eu faço isso. Aí Deus também vai. Então a pessoa me mandou um zap pedindo ajuda, eu ignorei ela. Não quero nem ver a mensagem. Você ignorou? Aí, Deus está falando para nós, é Bíblia, Deus está falando, eu vou fazer a mesma coisa, você vai orar, eu vou ignorar a tua oração, enquanto você não mudar seu comportamento com o próximo. Então isso aí é a atitude de uma pessoa presunçosa. E por fim, irmãos, eu vou concluir no verso 15, vocês leram o 15 comigo? Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Amém? Se Deus quiser, qual que é a oração certa que nós devemos fazer? Se Deus quiser, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se Deus quiser, eu vou viajar. Se Deus quiser, eu vou casar. Se Deus quiser, eu vou morar. Se Deus quiser, eu vou comprar. Não tem que ficar determinando nada. Eu tenho que de fato falar se Deus. Então a gente não tem que amarrar essa palavra não, porque eu amarrava, vai estar amarrado se Deus quiser. Só que a Bíblia está mandando você orar como? Se Deus quiser. Esse é o jeito certo de orar. A gente na verdade não pode nem orar, Deus, o Senhor vai fazer, não. A gente tem que pedir, Deus, faça com a sua infinita graça. Até na hora da cura, sabe? Eu orar e falo, Deus, se for da tua vontade, cura ela. Se eu orar desse jeito por alguns irmãos, eu nem digo vocês que já estão estudando a Bíblia comigo, mas vamos supor que vem uma pessoa dessas igrejas neopentecostal, aí pastor, estou doente, ora aqui, aí eu ponho a mão e falo, Deus, se for da tua vontade. Como assim? É da vontade de Deus? Pô, eu não sei se é. Eu não sei. Amém? Não sei se é. Aí eu volto no estudo bíblico que eu falei de Paulo. Paulo tinha um espinho na carne e ele perguntou para Deus tirar, e Deus falou, não quero tirar, eu quero que você continue assim. Pastor, por que Deus não curou Paulo? Porque ele não quis. Aí você pergunta, por que ele não quis? Aí ele responde lá, está lá em 2 Coríntios 12, aí Paulo fala, Deus não me curou para eu não ficar orgulhoso, né? Porque você sabe que Paulo foi um pregador assim, acho que de todos os pregadores ali, ele só perdia para Jesus.
Ele pregou melhor que Pedro, ele pregou melhor que Mateus. Ninguém pregou melhor que Paulo, né? Convenhamos. A Bíblia diz que Deus fez pelas mãos de Paulo muitos milagres. Olha os milagres que a Bíblia fala. Paulo fez milagres extraordinários. Que mais? Que aconteceu com Paulo? Paulo era o maior pregador. Paulo fez milagres extraordinários. E que mais? Obreira Beni, vou te pegar no pé hoje, Abeni. Que mais, Abeni? Que mais? Você também não lembra? Eu vou comprar o óleo de peixe, Abeni, para você. Terceiro lugar, o que mais que Deus fez na vida de Paulo? A Bíblia diz que Paulo foi lá no terceiro céu e voltou. Então olha só, Paulo tinha tudo para perder a salvação, ficar orgulhoso, porque olha só, dos apóstolos, quem Jesus levou para o céu e trouxe de volta? Jesus, lá no Apocalipse foi o apóstolo João, né? Mas Paulo foi primeiro. Não levou Pedro, não levou Mateus, levou quem? Aí o Paulo, milagres, sabe o que é milagre extraordinário? É aqueles milagres de você sair assim, meu Deus, que doideira, que milagre. Eu vi um negócio assim, coisa de doido. Na igreja do Paulo era milagre forte mesmo, pregação boa. E o cara vai lá no céu e volta. O cara voltou cheio de unção. Aí Paulo diz: sabe por que Deus disse não para mim? Para Ele não me curar, para eu não ficar orgulhoso. Então quando Paulo tinha aquele espinho na carne, ele olhava e entendia quem ele era pecador. Aí você vai estudar a vida desse homem, esse homem fala o seguinte: dos apóstolos eu sou o menor. Ele se considerava o menor. Lá em Timóteo, quando ele vai falar dos pecadores da igreja, ele fala assim: dos pecadores eu sou o pior. Então você vê que ele, para nós, ele foi o maior pregador, mas ele se colocava como menor, e isso era do coração dele. Ele não falava da boca para fora. Por isso que Deus disse não para ele. Então tem coisas que Deus vai falar não para você, Ele não vai querer curar, Ele não vai querer abrir uma porta, e não adianta você ir. Se você é crente de verdade, você vai entender, você vai continuar amando a Deus. Amém, gente? É que nem criança. Eu falo alguns não para os meus filhos, que eles não entendem hoje, só vai entender quando ele estiver o quê? Maduro. Não. Mas por que não, pai? Por que não? E o porquê não? E não vai. E eu não deixo. Aí quando eles crescerem, eles vão entender. Quando é que você vai entender? Nós vamos entender quando nós chegar no céu. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que quando a gente chegar no céu, o nosso entendimento de Deus vai clarear. Eu vou concluir aqui. Olha que coisa linda que Paulo falou. A gente aprendeu isso quando estudamos 1 Coríntios, ou foi 2. Paulo diz que tudo que nós conhecemos de Deus é como se você olhasse para um espelho embaçado. Imagine um espelho, porque o espelho na época de Paulo era aqueles espelhos embaçados, não era tão nítido como hoje, né? Então até que as pessoas iam mais para o lago do que para os espelhos. Aí imagine você com um espelho todo embaçado. Claro, você não já viu o espelho embaçado? Sua cabeça está assim, todo torto. Aí você sai de um espelho embaçado e olha para um espelho real, que parece que você está do outro lado. Paulo diz que nosso conhecimento de Deus é como se estivesse olhando para um espelho. Aí Paulo diz que nós vamos ter o total conhecimento lá. Quando você chegar, às vezes a gente brinca, né? Quando eu chegar no céu, eu tenho tanta pergunta para Deus. Quando você chegar no céu, você não vai fazer nenhuma. Por quê, pastor? Mas eu tenho tantas. O céu é autoexplicativo. Quando eu e você chegar na glória, a gente vai precisar, Deus, por que nada? Deus, por que um monte de crente morreu na pandemia? Nada. O céu é nós vamos falar assim, caramba, por isso agora eu estou entendendo. Tanto é que se uma pessoa que está lá na glória, se Deus traz ela de volta, ela volta com um conhecimento de Deus que nenhum teólogo é capaz de entender. Ela volta com uma sabedoria de Deus fantástica. Louvado seja Deus. Então o nosso maior entendimento e respostas teremos na onde? Teremos no céu, o céu autoexplicativo.